Pedi a Deus uma palavra essa semana e Deus me deu uma palavra. No meio da semana mesmo. E eu, como ia ficar ontem aqui o dia todo na igreja, eu preparei uma palavra na quarta e na quinta-feira. Na sexta-feira eu já estava descansando no Senhor. Eu gostaria de ler com os irmãos no livro de Números, capítulo 13. Eu acredito que todos que estão dentro da igreja conhecem essa passagem. Essa passagem é conhecida por todos os irmãos. Tem hora que eu não consigo enxergar muito bem com esse óculos. Eu tenho que usar o meu binóculo. Todos já abriram a Bíblia, irmão? Se encontra lá no livro de Números, uma passagem que Deus chama Moisés e fala com Moisés. E Deus fala com Moisés para Moisés separar 12 homens, de família, pessoas que você for ler, vai ver que são 12 homens que vêm de famílias, que são príncipes, para visitar a terra prometida, olhar a terra prometida. E Deus escolhe, manda Moisés separar 12 homens. Moisés separa. Se vocês for ler o texto todo, que eu só vou ler, do 13, 1 e 3, depois vou pular para o 17 e 24. Em casa vocês podem ler o texto todo, vocês vão ver que cada um é de uma família, né? E no meio desses 12 homens, vai Caleb e José. São 2 homens de Deus, né, que Deus constituiu, homens tementes, homem que dava ouvido à voz de Deus, homem que ouvia Moisés, né? Que naquela época Moisés era que Deus falava com Moisés e Moisés transmitia para o povo. E eu acho muito engraçado. Hoje eu estava conversando com minha esposa e minha filha essa semana falou: pai, por que você gosta desses livros de Gênesis até Malaquias? Eu falei para ela que eu gosto porque Deus, Ele sempre escolhia uma pessoa, um personagem para poder falar, para poder transmitir ao povo aquilo que Ele queria. E Deus vem fazendo isso, né? Aí quando Jesus nasceu, Deus mandou Jesus como homem, viveu como homem, andou como homem, mas ele era 100% homem, 100% Espírito de Deus. Mas aqui não, irmão. Aqui embaixo, tu vai ver desde o começo, vai abrir lá em Gênesis, vai começar a ler em Gênesis, tu vai ver que Deus está sempre escolhendo um homem. Né? Deus criou o mundo que em 7 dias, mas botou lá Adão. Deus visitava Adão todo dia. Depois vem Abraão, Isaac, e assim vem. Vai crescendo. Deus sempre escolheu um homem. E Deus se manifestava com autoridade, com poder, de uma tal forma para esses homens. E eles sempre davam ouvido a Deus. É isso que me chama a minha atenção. Eles sempre davam ouvido a Deus. E muitas vezes, irmão, Deus tem levantado aqui no altar o pastor Marcelo e a pastora Márcia. Eles têm transmitido a palavra de Deus para nossos corações. Têm falado, tem sido a boca de Deus para nós. E muitas vezes nós não damos ouvido à voz de Deus. Porque é de forma diferente, irmão. Mas Deus tem levantado um homem no dia de hoje para trazer a palavra dele, para trazer a mensagem que ele escolheu. Deus tem levantado um homem de Deus para transmitir para o povo de Deus aquilo que ele precisa ouvir. Nessa passagem que eu vou ler aqui, muito me chamou a atenção que lá em Êxodo, Deus, no capítulo 3, Deus falou com Moisés, né? Eu vou ler aqui, depois eu vou voltar a esse capítulo. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiam a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seu pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe. Entre eles enviou Moisés do deserto de Pará, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Então, irmão, tu vê aqui, logo no começo, que Deus não manda escolher qualquer um. Deus não escolhe qualquer um. Deus fala com Moisés, Moisés vai e escolhe 12 homens, né? Não foi qualquer 12 homens que Deus escolheu. Aleluia.
Lá no versículo 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhe: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vedes a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se é boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se é arraiais, se é fortaleza. Também qual é a terra, se é fértil ou estéril, e se nela há a terra prometida. Mas eu quero dizer uma coisa muito importante. Aqueles 10 que não entraram, eles conheceram a terra prometida. Eles pisaram na terra prometida. Eles andaram na terra prometida. Eles não puderam viver na terra prometida. Que você for ler a história, você vai ver quando aqueles 12 homens vieram até Moisés, 10 não deram conta do que viram. 10 conseguiu conduzir o 10 contra o povo, não acreditando na promessa que Deus tinha na vida daquele povo. 10 conseguiu mudar a história de muitos daqueles que estavam ali. E por causa disso, irmão, Deus fez uma diferença muito grande. Irmão, os espias são enviados na condição de autoridades espirituais. Eles são enviados na condição de autoridades espirituais. São príncipes das suas famílias. São pessoas escolhidas de Deus. Assim como nós somos escolhidos de Deus, irmão, no meio de nossa família. Assim como você é escolhido de Deus. Assim como você, irmão, é escolhido de Deus. Assim foi aqueles 12 homens. Deus, antes disso tudo, Deus falou com Moisés. Deus prometeu uma terra a esses homens, ao povo de Israel. Eu gostaria que vocês abrissem lá em Êxodo, capítulo 3, e lessem lá em Êxodo, capítulo 3. Amém, Jesus. Aleluia. Você vê, irmão, que lá no começo, em Êxodo, Deus, no versículo 7, que a nossa irmã acabou de ler, e disse ainda o Senhor: certamente vi aflição que estava, aleluia, e ouvi o seu, por causa dos seus, aleluia. Tu vê que lá no começo, irmão, antes de Deus manifestar com Moisés e mandar ver a terra prometida, lá no começo, eles não tinham nem atravessado ainda o Mar Vermelho. Lá no começo, Deus ouve o clamor, Deus ouve, aleluia, louvados como fala o versículo aqui, a aflição do povo de Israel. Deus ouve o clamor do povo de Israel. No começo, irmão, e eu quero dizer para você também, que Deus ouve o teu clamor. Deus ouve o teu clamor, irmão. Antes mesmo de você ser escravo desse mundo. Eu fui escravo desse mundo, irmão. Eu posso falar por mim. Eu fui escravo das drogas. Eu fui escravo da prostituição. Eu fui escravo de muitas coisas. Mas um dia, Deus ouviu o meu clamor. Deus me fez um escolhido de Deus. Deus me escolheu como escolheu aqueles 12 homens para ver a terra prometida. E eu quero dizer para você, meus queridos, Deus te escolheu para você um dia entrar na terra prometida. Deus te chamou para um dia você entrar na terra prometida. Aquela terra que Jesus foi preparar. Aquela cidade que Jesus foi preparar quando ele morreu e desceu à sepultura e ressuscitou no terceiro dia. E ele foi preparar uma terra para nós, irmão. E não faz muita diferença, não. Só, irmão, que dos 12, só 2 viu a terra prometida. O que eu quero dizer para a igreja nessa noite,
que nós possamos vigiar, irmão, para que só dois não entrar na terra que Jesus vai preparar para nós. Porque tu é um escolhido de Deus. Tu é um escolhido de Deus para ver a terra prometida, para andar na cidade de ouro, como ele fala. Você foi escolhido por Deus. Você não é qualquer coisa não, irmão. Deus, quando te tirou da vida que você andava levando, e que Deus fez uma mudança na tua vida. Um dia eu fui visitar a nossa irmã Carla ali no Parque Royal, e eu não sabia, ela chegou e falou quem era a Carla do passado e quem é a Carla agora. Irmão, Deus chamou, nós éramos escravos. Nós éramos escravos deste mundo. Ele nos resgatou, porque Ele ouviu o clamor de nossas vidas. Eu poderia estar naquela vida, mas eu quero dizer para você, os meus dois irmãos mais velhos já tinham se envolvido muito com as drogas. Eu estava começando a me envolver com as drogas. E eu falei para Deus, Deus, eu não quero essa vida para mim. Eu não era nem crente. Eu não era nem crente. Deus, eu não quero essa vida dos meus irmãos para mim. Eu já estou me envolvendo igual meus irmãos estão se envolvendo com as drogas. Meus irmãos já estão presos às drogas. E eu não quero essa vida para mim. E Deus ouviu o meu clamor. E Deus ouviu o meu clamor, irmão. Sabe por causa de quê, irmão? Porque Ele te conhece desde o ventre da tua mãe. E você é um separado de Deus, um escolhido de Deus. E quando nós clamamos ao Senhor, Deus não ouve. Aqui o povo de Israel, no versículo 7, Deus ouve o povo. Vê a necessidade do povo. E Deus levanta Moisés. Assim Deus tem levantado igreja na face da terra. Igreja, pastores, para que abençoe tua vida. Em nome de Jesus. Para que você não se perca nesse caminho. Para que você não esqueça das promessas que Deus tem feito a ti. E as promessas de Deus, irmão, quando a gente se converte a Deus, Ele me prometeu algo, Ele cumpriu. E eu quero dizer para você, as promessas de Deus é perfeita na nossa vida. E a promessa de Deus alcança toda a tua família. Toda a tua família. Alcança teu pai, a tua mãe, os teus filhos. Alcança toda a tua família. Os teus primos, as tuas primas, o teu esposo, a tua esposa. Deus engloba tudo. Porque Ele é Deus. Aleluia. Aqueles 12, eles foram àquela terra. Eles irão à terra antes do povo e pisaram com os seus próprios pés em atitude profética de conquista. Quando Deus manda, eles foram. Aqueles 12 homens andaram naquela terra, pisaram naquela terra e nada aconteceu com eles. Eles voltaram, né? Lá em Deuteronômio 11, 24, fala sobre isso. E 11, de 8 a 16 também. Deus lhe dará a visão da terra a se conquistar, para que eles revele ao povo e indique o fruto que será colhido e determinam a estratégia de conquista. Deus faz isso. A intenção de Deus, quando mandou aqueles 12 homens, aquela terra, Deus tinha um plano de conquista para Moisés. Deus tinha um plano. Como conquistar a terra prometida. Já que ali tinha habitante gigante. Ali tinha vários motivos para eles não conquistar. Mas Deus já tinha uma estratégia de conquista
para o povo de Israel. Mas aqueles 10 se levantaram e falaram para Moisés que não tinham condições nenhuma de conquistar aquela terra. Eles criaram um empecilho. Esqueceram o que Deus fez lá atrás, lá em Êxodo. Deus ouviu o clamor deles, levantou Moisés. Moisés foi até a Faraó. Moisés falou com o Faraó a primeira vez, segunda vez, terceira vez. E Deus moveu grandes coisas para tirar o povo de lá. Tirou o povo ficou de frente do Mar Vermelho. Deus abriu o Mar Vermelho se abriu. Colunas de águas, de ondas, abriu, fez colunas. O povo atravessou aquele mar. Depois aquilo veio, matou os egípcios. E assim mesmo, irmão, eles não acreditaram naquilo que Deus tem prometido a eles. Na promessa que Deus fez lá no começo. E eu te falo mais, irmão, essa promessa está lá em Gênesis, com Abraão. Começa lá em Gênesis com Abraão. E eu quero dizer para você, meu filho, meus irmãos, não desanime daquilo que Deus tem colocado na tua vida, nas promessas que Deus tem feito para você. Deus tem feito promessa na tua vida. Deus tem feito promessa na tua vida. Eu não conheço aquilo que Deus tem falado contigo, as promessas que Deus tem falado contigo, tem colocado, mas eu tenho convicção que vocês fizerem a vontade de Deus, estiver debaixo do plano de Deus, vocês vão conquistar as promessas que Deus tem na tua vida. Aleluia. Sabe por causa de quê, irmão? Eu me converti e comecei a orar pelos meus irmãos. Porque o caçula já tinha entrado nas drogas. O caçula de todos já tinha entrado nas drogas. E ele foi o caçula, né? Eu sempre fui apegado a ele. Com todos os problemas de família, eu sempre fui apegado àquele caçula. E ele tinha entrado nas drogas. Eu comecei a botar na mão de Deus meus 3 irmãos. Meus 2 irmãos mais velhos e o meu caçula. Só as meninas que não fizeram isso. Mas os meninos todos da minha família se envolveu com droga. Eu comecei a orar a Deus. E pedir a Deus pela vida dos meus irmãos. Deus, meus irmãos são promessas. Tu falou para mim que tu e tua casa serviria. Que tu e tua casa. Então, irmão, essa é a primeira promessa. Eu não abri mão dessa promessa. Só que o meu irmão caçula, além de cheirar muito, ele começou a fazer uma coisa a mais que os meus outros irmãos. Eu me preocupei mais ainda com ele. Ele tinha um trailer, falar para um que se chama Jesus. E foi para ele que eu comecei a falar. Eu comecei a clamar. Senhor, meu irmão faz parte da minha promessa. Deus, meu irmão faz parte da minha promessa. Deus, meu irmão, faz parte da minha promessa. Não deixa a polícia chegar até aquele trailer. Não permita que a polícia chegue até aquele trailer. Meu irmão não é ladrão, mas era amigo dos bandidos. Meu irmão nunca andou com a arma, mas era amigo dos bandidos. E o trailer dele andava repleto de coisas de roubo. Eu comecei a orar. Eu entrei no gabinete do pastor. Eu nunca fiz gabinete com pastor, nunca gostei. Meu gabinete era com Jesus. Falei isso para a Vivian, não foi, Vivian? Meu gabinete era com Jesus. Nesse dia eu entrei no gabinete do pastor, falei, pastor, me ajuda em oração, que eu não estou aguentando. Ele, o que está acontecendo? Meu irmão está com um trailer cheio de videocassete. Eu não posso falar para minha mãe. Eu não posso falar para meu pai. Só falo com Jesus. Aí foi um ano passando. E cada vez eles botavam uma mercadoria diferente. Aí no dia 25 de dezembro, eu estava na casa da minha mãe. Eu comecei a chorar de agonia. Eu morava na casa do lado. Eu fui para
do lado, liguei um som, e tinha um hino do Kleber Lucas que eu gostava muito. Aí, como eu gostava daquele hino, eu botei num som repetindo, e comecei a orar a Deus. Todo mundo na casa da minha mãe comendo, bebendo, eu comecei a orar a Deus. Eu comecei a orar a Deus. Eu comecei a orar a Deus e comecei a falar em mistério. Comecei a falar em línguas. Comecei a falar em língua. De repente, uma voz veio naquela sala. Meu filho, nesse começo de ano, eu vou trazer o teu irmão para a casa do Senhor. Eu olhei para um lado, olhei para o outro. Que voz é essa? E comecei a chorar de novo. E o hino tocando. Meu filho, ainda no começo desse ano, eu irei trazer teu irmão para a casa do Senhor. Quando deu dia 31 de dezembro, e no começo de janeiro, teve uma festa de jovem, e meu irmão aceitou Jesus. Eu quero dizer para você, irmão, Deus cumpre com a promessa que Ele tem com você. Mas Deus não te dá a promessa que você não estiver fazendo a vontade dEle. Você tem que estar debaixo do plano do Senhor, na vontade do Senhor. Eu me lembro que naquela época eu fazia de tudo na igreja. Eu era aquele irmão que o pessoal falava, pode contar com o irmão Elias, que o irmão Elias faz de tudo. Eu fazia de tudo na igreja. Eu estava todo dia na igreja trabalhando, não perdia um culto. Eu estava na oração, eu estava no culto de doutrina, eu estava no culto de quinta-feira, eu estava no culto de domingo, eu estava na escola dominical. Eu comecei me alimentar da palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, buscar a Deus, buscar a face de Deus e clamar a Deus pela vida dos meus irmãos. Quero dizer para você, irmão, a tua vitória está em você buscar a Deus. A tua vitória está em você ter consciência que a tua vitória você só recebe quando tu começa a fazer a vontade de Deus. E Deus escolheu aqueles 12 homens. E aqueles 12 homens subiu aquela terra. Aqueles 12 homens olhou aquela terra. Aqueles 12 homens viu grandes coisas naquela terra. Mas 10 deram conta. E o que a história fala, irmão? Quando aqueles 10 deram conta, eles conseguiram envolver o povo de Israel. E o que Deus faz, irmão? Permite que aquele povo... Sabe por causa de quê, irmão? Porque eles não estavam fazendo a vontade de Deus. Porque eles não confiaram na promessa de Deus. Olha, irmão, que Deus já tinha feito várias coisas com eles, com aquele povo. Aleluia. A falta da fé, irmão, daquele povo, daqueles 10 homens, a falta da fé determinou o fracasso dos israelitas, que saíram do Egito. A falta de fé mata o milagre e a conquista, geralmente, e a morte para o caminho da terra prometida. A falta de fé, irmão, faz você perder aquilo que Deus tem te prometido. Foi o que aqueles 10 homens tinham. Eles perderam a fé. Eles não viram a terra. Eles entraram na terra, mas nunca conquistaram a terra. Vocês estão na terra prometida. Aqui, o momento é esse. Estar na casa do Senhor. Para ver a terra prometida. Vocês só vão entrar na terra prometida quando vocês estiverem bem e firmes na casa do Senhor. Vocês estiverem de qualquer forma, de qualquer jeito, não adianta que vocês não vão entrar na cidade santa. Isso é bíblico. Quando Jesus tocar a trombeta, lá quando os anjos tocar a trombeta, tu vai ver o teu irmão subir e tu vai ficar. Tu vai ver o teu irmão subir e tu vai ficar. Por quê? Porque você não confiou nas promessas de Deus na tua vida. Deus não morreu naquela cruz só por morrer não, irmão. Deus tinha um plano que Jesus morresse naquela cruz. Ele foi crucificado por nós. Por mim, por você. Deus tinha um plano. Como Deus também tinha um plano com aqueles 12 homens que foram ter aquela terra. Mas só 2, irmão, acreditaram na promessa de Deus. Então a falta de fé, irmão, faz isso com a tua vida. Amém, irmão? Vocês entenderam o que está escrito ali? A mensagem de Deus. Deus cumpre com as promessas dele. Eu quero que vocês entendam que ele cumpre com as promessas dele.
Mas tem uma diferença, irmão. Deus não deixa faltar nada para você. Não deixa faltar nada. Mas muitos morreram no deserto. Por quê, irmão? Porque eu não estava debaixo da autoridade de Moisés. Porque eu não estava debaixo da autoridade de Deus. Porque eu não estava debaixo da autoridade de Cristo Jesus. E você hoje está debaixo da autoridade de Cristo Jesus. Hebreus 3, 16, 19. Lê, Marco. Amém, irmão? Porque, como é que é o último versículo, Marco? Por causa de quê? Não puderam entrar na terra prometida. O que eu quero dizer para você é que Deus é Deus de promessa. O Deus que você serve, Ele te fez promessas. Promessas para ser conquistadas. A promessa que Deus nos dá é para nós conquistar. Portanto, irmão, Deus não mandou o exército ir lá e conquistar a terra prometida. Mas Deus mandou 12 homens ir lá, ver a terra, ver como a terra era, o que eles podiam fazer, estudar para conquistar. A tua conquista é você que vai conquistar. Eu não posso conquistar pelo meu irmão o que Deus tem para ele. Nem ele pode conquistar para mim. A tua conquista, meu irmão, a tua conquista, minha irmã, é você que tem que conquistar. Mas como aquele versículo lá, lê de novo, mano. O último versículo. Irmão, quando a gente perde a fé, quando a gente toma com fé, e nós deixamos de ter fé, entra isso aí o que o Marco leu, o que a Vívia leu. E você perde a bênção de Deus, como aquele povo perdeu. É isso que você quer na tua vida, irmão? É isso que você quer para a tua família? É isso que você quer para o teu crescimento espiritual? Perder as bênçãos que Deus tem para ti? Eu ainda tenho uma bênção que eu tenho pedido a Deus ainda para conquistar. E Ele já me prometeu, irmão. Eu não me preocupo o tempo que eu vou ter para ganhar essa bênção. Mas antes de eu ir morar no céu, ou Ele me levar, eu vou receber essa bênção. Porque eu já profetizei isso na minha vida. Deus, quando me tirou da Vila Joaniza para sair de lá de cima da minha casa, da Vila Joaniza, eu tenho uma casa lá em Vila Joaniza. Um embaixo e outro em cima. Deus me tirou e Deus me fez uma promessa. Eu não esqueço daquela promessa. Ó, que Deus é Deus, irmão. Presta atenção. Eu estava trabalhando em Nilópolis. Eu dava uma fugidinha à tarde para ir no círculo de oração que tinha lá em Nilópolis. Eu adorava esse círculo de oração. Naquele dia o círculo de oração estava muito cheio. Tinha mais de 200, num lugar apertadinho, tinha mais de 300 pessoas. Veio uma irmãzinha lá da frente dançando. Eu fiquei 30 dias na casa da pastora Márcia. Presta bem atenção. Eu fiquei 30 dias na casa da pastora Márcia, dormindo na sala. 30 dias. Eu, Beth e Vitória. 30 dias, Deus abençoou aquele apartamento para a gente morar. 30 dias. E Deus me fez uma promessa naquele dia. Eis que eu já estou preparando uma outra casa para você. Mas o tempo de Deus não é meu tempo, irmão. O tempo de Deus não é o meu tempo. Eu confio na promessa de Deus. Eu estou esperando. Eu não me desvio nem para um lado nem para o outro, porque eu quero que cumpra a promessa que Deus falou para mim. A pergunta como vai ser, eu não sei. Eu não me importo. Eu nem esquento a cabeça. Só sei de dizer uma coisa. Eu larguei minha casa. E minha casa, minha irmã Marilisa está aí, minha irmã Márcia está também, você conhece. Minha casa é uma senhora casa que eu construí na favela. Uma senhora casa. Não era pouquinha coisa não, tá, irmão? A casa que tinha conforto. E Deus falou para mim que eu ia me tirar daquela casa. Me tirou, irmão.
E sabe o que aconteceu? Minha mãe era dirigente de um círculo de oração, não aceitava por nada. Você é frouxo, me chamou de... Porque ele é Deus. Eu não me perguntei por que eu saí da minha casa. Eu nunca perguntei a Deus. 5 meses depois que eu saí, quando eu estava no apartamento, Deus usou um irmão para falar isso para minha mãe. Eu nunca perguntei, eu nunca questionei. A minha esposa está aí. Eu nunca questionei. Eu fiquei 30 dias com todas as coisas dentro de casa e eu com 2 malas só. Na casa da minha irmã. Então não me pergunta. Eu não perguntava a Deus. Eu só glorificava a Deus. Porque a promessa dele, irmão, se cumpre na vida daquele que crê. Que Deus está te levando daqui para um outro lugar, porque Deus tem um projeto de vida na tua vida, naquele lugar. Que Deus está te trazendo de um lado para o outro, porque Ele tem um projeto de vida na tua vida. Às vezes você não consegue entender. Às vezes você não consegue entender o que Deus faz. Da mesma forma que tinha hora que eu ficava perguntando, como é que pode? Eu estava na minha casa, no meu conforto, de repente aconteceu tudo isso. Você não consegue entender, irmão. Mas hoje eu consigo entender. Mas eu nunca questionei a Deus. Porque Ele é o Deus da minha vida. Ele é o meu Senhor. E as promessas dEle estão para a minha vida. Eu não abro mão das promessas dEle. Por isso que eu vivo dentro da igreja fazendo de tudo, agradando a Ele, porque Ele é comigo. Porque enquanto eu estiver fazendo a vontade dEle, Ele vai me guardar. Guardar minha esposa e guardar minha filha. Porque Ele é contigo. Assim como a irmã leu ali, em Êxodo, lá no final, que Deus fala que é com Moisés, Ele é contigo. Ele é contigo. Aleluia. Os enviados constataram que as promessas eram verdadeiras. E o Senhor até lhe deu um sinal profético da bênção. E eles trouxeram no fruto da terra para apresentar ao povo. Vê o verso 26, irmão. Verso 26 e 27 de Números. Verso 26 e 27. Aleluia. No verso 26 e 27. Para ler, ver. Deuteronômio 13. Não, número 13. 26, verso 26 e 27. Amém, irmão? Maravilha, né? A terra que eles foram, tinha tudo de bom, irmão. Tinha tudo de bom. Deus, quando te mandar para alguma terra, te mandar para algum lugar, Deus te mandar você fazer qualquer coisa, tu pode ter convicção disso. Aonde que Ele mandar você fazer, irmão, tem tudo isso aqui. Porque Ele é Deus. E você não tem que temer. Você não tem que temer, irmão. As promessas de Deus eram uma terra fértil, uma terra boa. Deus já tinha feito essa promessa. Que você for ler lá em Gênesis, Abraão. Depois Deus levantou Moisés e fez essa promessa. Eu quero dizer para você, irmão, a promessa que Deus tem na tua vida, seja onde que for, que Deus te mandar, te colocar, a promessa de Deus, ela tem que prevalecer na tua vida. Você não pode desanimar daquilo que Deus tem colocado na tua mão. Que Deus te fez promessa, irmão. Você não tem que se preocupar. Não tem que se preocupar com nada. Sabe, irmão, Deus mostrou ao povo o que tinha naquela terra. Mas aqueles 10 conseguiu fazer o quê, irmão? A conduzir o povo a não acreditar que eles não iam conquistar aquela terra. Mas Deus sempre levanta uma pessoa. E lá no versículo 30, Deus levanta Calebe. Aleluia.
No meio do desânimo, Deus levanta Caleb, o mais velho dentre os dois príncipes. Lê, versículo 30. Amém. Subamos e... O que Deus está mandando você fazer, irmão? Que a terra que Deus te prometeu, que você não tenha medo. Você não tenha medo. Vai em paz e conquista aquilo que Deus tem para você. Que Deus te trouxe até aqui. Que Deus te conduziu até aqui. Que Deus está te conduzindo para outra terra. Que Deus está te levando para outro local. Vai em paz, irmão. Faz que nem Caleb. Não tenha medo. Confia em Deus. Confia na promessa que Deus tem contigo. Confia naquilo que Deus tem falado contigo. Porque Ele é contigo. Ele é contigo. Aleluia. Irmão, se esse confronto se apresentar diante de você, irmão, algum dia, eu escolho o lado de Caleb. Escolho o lado de Caleb. Eu não sei como está a tua vida. Eu não sei que tem que se levantar algum confronto diante de você, da situação toda da tua vida. Mas faz que nem Caleb. Escolhe o lado que Caleb escolheu. É o lado de ficar com Deus, com Moisés. É simples, irmão. A escolha é tua. Eu falei aqui antes que para se conquistar a tua promessa é você que tem que fazer. Eu não posso conquistar para você. Eu posso te ajudar em oração. Mas a conquista é tua. A conquista é tua. Você que tem que fazer por onde receber a tua conquista. É você que tem que conquistar. Caleb acreditou nas promessas de Deus. Portanto, tu vai ver mais lá na frente que ele entrou na terra prometida. Por quê? Porque ele confiou. Porque ele andava debaixo da vontade de Deus. Porque ele andava fazendo a vontade de Deus. Ele e José. Você vai ver? Josué. Ele e Josué andavam fazendo a vontade de Deus. Eles conquistaram a terra. E olha, irmão, que Moisés tirou o povo lá da escravidão, atravessou o mar, milagres aconteceu, coisas grandes aconteceu, mas Moisés não entrou na terra. Por causa de uma atitude de Moisés. A Bíblia relata isso. Por causa de uma atitude de Moisés. Ele não entrou na terra prometida. Da mesma forma que esses 10 homens também não entraram. Por causa de uma atitude. Eu quero dizer para você, irmão. Acabei de falar. A tua vitória só depende de você. Está na tua atitude. Se a tua atitude for positiva, Deus vai te honrar. Se for negativa, você não vai receber a tua bênção. Aleluia. Bom, vê o resultado de Caleb, lá em número 14, 23 e 24. Número 14, 23 e 24. Amém? Tu o quê? Descendência? Possuirão? Por herança. É o que eu quero dizer para você. Tua família possuirão por herança aquilo que Deus tem te prometido. Caleb fez uma escolha. E você já fez a tua escolha? Ele escolheu, irmão, ser obediente. Ele escolheu servir a Moisés naquela época. Ele escolheu ouvir tudo que Deus falava para Moisés, que Moisés transmitia para ele. Aleluia. Irmão, uma coisa que eu aprendi nesse tempo todo. Irmão, o diabo tem desprezo por você, e isso não é novidade. Isso não é novidade para as nossas vidas. Que ele tem desprezo pelas nossas vidas. Ele tem. O problema é você mesmo se enxergar como algo desprezível. Você se enxergar como algo desprezível.
e incapaz para a conquista. Aí que está a diferença. É você mesmo. Você enxergar isso em você. Você não pode enxergar isso em você, meu irmão. E o diabo, ele já está batendo palma. Para ele, o desprezo dele com você já existe. Mas você, como servo de Deus, fazer que nem aqueles 10 homens fez, não acreditar em Deus, não acreditar na promessa de Deus, você está desprezando, meu irmão. Não está enxergando aquilo que Deus está falando contigo. A diferença está aí, irmão. Você não pode fazer isso. Você tem que enxergar o que você realmente é, uma autoridade em Cristo Jesus. É isso que você tem que enxergar. Que você é uma autoridade em Cristo Jesus. Você, com essa autoridade que Cristo te deu, você chega aonde que você quiser, irmão. Você vai aonde que você quiser. Na vontade de Deus. Mas você tem que ter essa autoridade. Você precisa ter essa autoridade na sua vida. Deus escolheu o caminho do deserto para levar o povo a Israel, para a terra prometida. Aquele povo foi próspero, olha só, irmão. Aquele povo foi próspero num deserto, pois foi alimentado, teve água fresca, sombra durante o dia e fogo para aquecer à noite. Tu sabe que o deserto à noite é um frio danado, irmão? Que tu bobear, tu morre do frio. Mas Deus, Ele deu fogo para aquele povo à noite. Deus deu água fresca, sombra durante o dia no deserto para aquele povo. É isso que Deus faz contigo. Durante o dia, irmão, Deus envia teus anjos para te dar livramento. Durante o dia, quando você está trabalhando, está na rua, no teu carro, Deus envia teus anjos para te dar livramento. À noite, quando tu está em casa, irmão, Deus bota um anjo na porta da tua casa e fala assim, que meus filhos tenham uma boa noite de sono, tenham uma noite de paz. Porque Deus te deu uma casa para você dormir. Porque deu um lugar para você se encostar. Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus, irmão. Na minha casa tinha um culto. E eu conheci um homem de Deus que era mendigo. Ele viveu durante 10 anos mendigando na rua. E todo dia passava uma irmã por ele e falava assim, Deus tem uma obra na tua vida. Todo dia aquela irmã ia para a igreja, passava debaixo daquele viaduto que ele estava dormindo e falava assim, Deus tem uma obra na tua vida. 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 Ficou 10 anos vendo aquela irmã falar isso. Deus tem uma obra na tua vida. Um dia aquela irmã passou, deu um folheto para ele e falou assim, Deus tem uma obra na tua vida. Visita a nossa igreja. Ele pegou aquele papel. Poxa, que Deus tem uma obra na minha vida. Que Deus tem uma vida nova para mim. Que nessa irmã está falando, eu vou lá na igreja. Ele foi lá na igreja. Ele era mendigo. De rua. Morou 10 anos na rua de mendigo, debaixo de um viaduto. Chegou lá e ele aceitou Jesus, irmão. Aleluia. Hoje ele é um grande pastor na casa do Senhor. Hoje ele já foi na Europa, ele já andou a Europa todinha pregando na Europa. Ele acreditou, irmão, na palavra daquela mulher. Ele acreditou. Ele falou, essa mulher passa todo dia aqui e fala que Deus tem um plano na minha vida, tem uma obra na minha vida, então eu vou lá para ver que é verdadeiro isso mesmo. Ele foi até lá. Hoje ele é um grande homem. Irmão. Graças a Deus eu conheci, vivi um pouco a vida dele. Um dia ele estava para viajar para a França, né? Tinha ganhado uma benção, ia viajar e pregar num congresso na França. E ele não trabalhava, não tinha nada.
Eu achei graça que minha esposa tinha comprado uma gravata. Deus mudou a sua vida. Essa é diferente de quem crê, irmão. Não importa onde você está, mas quando tu crê, tem mudança. Eu tenho o maior desejo de trazer ele aqui, irmão. Esse pastor aqui. E eu encontrei com o irmão teve com ele. Ele falou assim, eu estou com a saudade do irmão Elias. Ele me chamava de irmão Elias. O irmão falou, agora ele é pastor. Ele é pastor? Então eu vou arranjar o telefone dele para vir aqui. Ele está doido para vir aqui, irmão. Ele é uma benção. Se vocês souberem a história daquele homem, vocês vão ver o que é Deus. O que Deus fez na vida dele. Ele já rodou esse mundo todinho depois que aceitou Jesus. Porque ele confiou, aleluia. Irmão, o deserto é o caminho para ver a glória de Deus. Não é para ver a derrota. Lá em Deuteronômio 8, de 5 a 10. Aleluia. Deuteronômio 8, de 5 a 10. Quem já viu, pode ler. Hoje é a Vi que está lendo, minha filha querida. Isso aí, irmão. Quando você anda no deserto, irmão, é o caminho para a glória de Deus. Deus te colocou no deserto, mas Ele tem vitória para você. Você tem que estar, tem que ter convicção disso. Isso é a Bíblia que fala, não sou eu não. O irmão acabou de ler agora. Aleluia. Temos de ter paciência, irmão. Presta bem atenção, irmão. Temos que ter paciência. Sabe por causa de quê, irmão? Caleb esperou no deserto até entrar na terra prometida 45 anos. 45 anos. E a gente quer as coisas com pressa. A gente quer para ontem. E a gente não sabe esperar. A gente tem que saber esperar, irmão. Eu esperei um ano todinho para Deus salvar meu irmão. Eu já vinha orando antes para os meus irmãos. Mas aquele ano foi ano de eu orar para o meu irmão por causa daquele problema que eu falei aqui. Eu esperei 12 meses pedindo a Deus. E pedi, irmão, olha que era chato. Eu lembrava a Deus todos os dias. Senhor, liberta meu irmão, muda meu irmão. Guarda ele naquele lugar. Não deixa a polícia chegar. Um dia, irmão, era 10h30 da manhã, eu estava de folga no aeroporto. Chegou a polícia civil. Ficou em frente do trem dele. Pegou os moleques que estavam jogando bola. Eu falava assim, Deus, não deixe esses homens me mandar. Porque Deus tinha uma promessa na vida do meu irmão. E ele hoje, irmão, é uma benção na igreja. Ele é uma benção na igreja. Tem um coração, meu Deus do céu. Entendeu? Uma pessoa maravilhosa. Minha filha, de todos os tios, ela tem uma coisa com esse tio que eu não consigo entender. Entendeu? Minha filha. Ela tem aquela coisa com ele que... Um dia ele falou para mim assim, cara, eu gosto demais da tua filha. Eu falei assim, minha filha também gosta demais de você. Eu não me pergunta que eu também até hoje não entendi. Mas Deus mudou a vida dele, irmão. E Deus vai fazer isso com a vida da tua família. Mudança, 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 mudança. É só acreditar nas promessas de Deus. A terra manda mel, irmão. A terra é fértil. Deus quer dar o melhor para nós. Aleluia. Nós não devemos, irmão, agir sob pressão no deserto. Todos murmuraram contra Deus e pressionavam Moisés. Número 14, de 1 a 9. Não precisa ler, irmão, já está bem adiantado, já a hora. Que vocês leem em casa, vocês vão ver o que está escrito. Não devemos olhar para trás, irmão. Quem olha para trás é roubado. Por isso, não olhe mais. Ande de acordo com aquilo que alcançou. Filipenses 3, 12 e 16. Esse eu quero que leia. Filipenses 3,
12, 16. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, lá em Gênesis, a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Você não deve olhar para trás, irmão. Não faça isso. Olha para frente. Foi o que aqueles 10 homens fizeram. Sabe? Sabe o que eles falaram para Moisés? Pô, era melhor a gente ter ficado lá no Egito. Eles olharam para trás. Mas eles, no momento nenhum, viram o que Deus fez. Deus quando tirou eles do Egito. E vocês vão ler lá em Gênesis 19, 17, o versículo 17, e o versículo 26, que vocês vão entender. Que Deus falou, um anjo falou para Ló, tira a tua família desse local e vai embora dessa cidade e não olhe para trás. No versículo 17, no capítulo 19, versículo 26. Irmão, quando nós estamos presos nas coisas do mundo e não nas coisas de Deus, quando nós estamos presos naquilo que a gente acha que é melhor para nós, que está nos nossos olhos, nos nossos desejos, nós não conseguimos aquilo que Deus tem para nós. Porque aquela mulher, irmão, olhou para trás e perdeu sua bênção. Olha, irmão, que você for ler esses versículos lá em Gênesis, tu vai ver o livramento que Deus dá para aquela família. Mas aquela mulher não vigiou, olhou para trás. Você não deve olhar para trás, irmão. Mas olha para frente, que lá o Senhor vai te dar vitória. Caleb e Josué alcançou a terra prometida, porque foi fiel com Deus. No Salmo 119, versículo 4 e 5. Em Deus e com Deus podemos o impossível, irmão. Eu gostaria de deixar essa frase para vocês. Essa frase foi um amigo meu que mandou para mim, né? Porque eu me encontro com uma enfermidade e eu não corro dela. Eu tenho ela, vivo com ela, ando com ela, faço tudo com ela. E um amigo mandou essa palavra para mim. Em Deus e com Deus podemos o impossível, irmão Elias. Eu gostaria de deixar essa frase para vocês. Irmão, com Deus, em Deus e com Deus podemos o impossível, irmão. Nós podemos o que é mais impossível que você possa imaginar, você pode. Mas é com Deus. Com Deus e em Deus. Você pode, irmão. Você pode. Você pode conquistar as promessas que Deus tem na tua vida. Derrama, Senhor, da tua graça sobre a igreja, Senhor. Oh Deus. Derrama, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, irmão. Vamos ficar de pé. Irmão, não esqueça. O que Deus tem para você é especial. A promessa que Deus tem para você, irmão, é grande demais. Mas eu não posso conquistar para vocês. É vocês que têm que conquistar para você. Sabe, irmão? A minha princesinha, que é a minha filha Vitória, sobreiro, e aquela irmã me chamou e falou assim: Presbítero Elias, Deus está mandando dar um recado para você. Você sempre me pediu para Deus trazer a tua esposa para estar do lado de você. Mas Deus manda falar para você que é você que tem que ir para ficar do lado dela. E ela ainda falou mais: seja com a tua igreja, Senhor. Seja com o teu povo, Deus. Senhor, guarda eles por onde que eles andarem. Continua abençoando eles, Senhor. A tua esposa, tua esposa, teus filhos, Senhor.
teus parentes todinho, Deus, como teus filhos têm pedido. Senhor, que eles possam confiar na promessa que tu tem com eles, ó Deus. Que a promessa é viva, Senhor. Assim como tu prometeu para mim, ó Pai. Tu tem cumprido em minha vida, Deus. Tu também cumpra, Senhor, as promessas da vida dos teus filhos, Pai. Eu não conheço aquilo que tu tens, Senhor, prometido aos teus filhos. Mas eu sei de uma coisa, Senhor, que tu tem prometido. Porque tu falou comigo nesta noite, Pai. Que eles possam sair daqui nessa noite com a certeza, Senhor, que tu és o Deus da promessa, Senhor. E cumpre com as promessas, Senhor. Como aquela frase que o colega falou comigo, o Senhor mandou para mim, Pai. Que eles possam, Senhor, também andar com Deus, Senhor. Que eles possam ter certeza que com Deus nada é impossível se realizar em nossas vidas. Mas para isso nós temos que estar contigo, Pai. E eu creio, assim tu tens sido comigo, Senhor, com a minha vida, com a vida da minha esposa, com a vida da minha filha, Deus, com a vida da minha irmã Márcia, Senhor, com a vida do meu cunhado Marcelo, que são os anjos dessa igreja. Assim tu vai ser com a tua igreja, em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu te peço também, quando o Ricardo chegar naquela cidade, ó Deus, tu prepara tudo para ele, Pai. Não só para ele, mas para a mãe, para o pai e para o irmão dele também, ó Deus. Ó Deus, a obra que tu tem com o Ricardo é grande, Senhor. E tu vai usar o teu filho com autoridade, com unção, naquele local, Pai, para a honra e glória do teu nome, ó Deus. Eu te agradeço desde já, Senhor, pela vida do teu filho, Pai. Senhor, obrigado, Deus, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, do Espírito Santo de Deus, seja com todos que aguardam a vinda de Jesus, e todos digam, amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.